isso eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro do Êxodo, lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, segundo livro do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, capítulo de número 3. Eu vou ler até o 7, até o 8. Depois talvez a gente pincele lá no 18 para dar algum contexto. Mas eu quero ler ele inteiro, porque eu queria que você pudesse meditar. 8h30 agora, estamos no tempinho. Amém? Você encontrou? Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queimava. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Senhor do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Até aqui, amém? Queria que você fechasse seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, entregamos ao Senhor os nossos louvores, os nossos dízimos, as nossas ofertas. E eu sei que chegou o momento do Senhor se revelar para a tua igreja. Chegou o momento do Senhor falar com o teu povo. E eu quero, Senhor, pedir ao Senhor, Pai, de uma forma soberana, trata com a tua igreja, ministra o coração do teu povo, fala conosco de uma maneira sobrenatural, aonde nós possamos sair deste lugar, Senhor, cheios, transbordando do Senhor, Pai, com o nosso coração transbordando de alegria, por saber que tem um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que se preocupa com o seu povo, um Deus que vela, Senhor, e Senhor, meu Pai, e de nenhuma maneira se esquece. Em nome de Jesus, ó Deus, obrigada por todos os teus cuidados. Anos têm se passado e o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Eu não sei se você já passou por isso, ou se você já viveu alguns momentos na sua vida em que você se sente sozinho. Você já viveu algum momento na sua vida em que a sensação que você tem é que você vai ter que levantar, que você vai ter que se pôr de pé e encarar, que você vai ter que olhar e você vai ter que dizer: o negócio é comigo, eu vou ter que dar um jeito de colocar de pé. E aí você se sente sozinho. E a sensação que você tem é que você não tem para quem recorrer. Você não tem quem expressar sentimentos. Você não tem quem te ouve. Às vezes a gente passa por alguma situação familiar, casamento, filhos. E aí você olha e você fala: eu vou ter que me colocar de pé, porque eu preciso estar de pé, para que outras pessoas estejam de pé. Momentos em que você olha e tudo ao teu redor só dá você. Você está inserido
no meio de pessoas, mas você sabe, parece que você se sente ali sozinho. A sensação que a gente tem muitas vezes, não sei se você já viveu isso, é que nem Deus está te ouvindo, porque as coisas estão tão paralisadas, pastor, elas estão tão estagnadas, que elas não saem do lugar, e você olha dia após dia, e você está vivendo aquela situação. Eu já vivi isso, eu já vivi momentos na minha vida, em que eu acordava, eu dormia e amanhecia, e eu estava ali, tendo que lutar, só, tendo que batalhar só, você não ter a quem recorrer, seja na área financeira, seja na área espiritual. Eu já disse isso para vocês. Antes de eu vir para Rio Preto e me casar com o pastor, eu fiz parte de uma comunidade, de uma igreja. E o fato de eu estar ou ser separada, havia meio que uma... ali no meu cantinho, entende? Deixa ali, tinha muita coisa. E aí, eu me lembro que havia algumas pessoas, como casais, solteiro. Eu não era nem solteira e nem casada, então eu não conseguia nem me, vamos dizer assim, nem me agrupar com os solteiros que tinham 18, 20 anos, e também não conseguia ficar entre os casais, entende? Então nesse momento, era um dos momentos em que eu me sentia só, em que eu me sentia sozinha. Dia após dia eu saía de cultos, ia para casa e vivia só. E aí, quando eu li essa mensagem hoje, e eu pude perceber aqui a aflição de um povo, quando Deus diz aqui: eu ouvi, vi e decidi tomar uma decisão pelo meu povo. Foi exatamente isso que Deus diz. A palavra do Senhor diz que Deus chama Moisés para libertar um povo que estava oprimido. Deixa eu explicar isso daqui um pouquinho para você. Há 400 anos esse povo sofria uma opressão. Deus já havia dito isso, porque por 4 gerações isso aconteceria. Mas quando eu li essa mensagem e eu me identifiquei com ela, eu pensei, provavelmente era exatamente assim que esse povo aqui, os hebreus, se sentia. Alguém com que se sentiam como se nem Deus ouvisse as suas orações. Pessoas que estavam passando por lutas, passando por aflições, porque a palavra fala que eles eram escravos, então eles tinham que se submeter, e eles tendo que viver e conviver com aquilo, dia após dia, geração após geração, anos após anos, tendo que viver com essa situação, com essa circunstância. Então você imagina esse povo, porque nós nos colocamos aqui, né? Falei um pouquinho aqui de mim, mas aqui eu comecei a imaginar, então, esse povo, Renato. Qual era o sentimento que esse povo tinha de passar anos, amanhecer e anoitecer, a passar anos e mais anos, ver Faraó se levantando, pai, filhos, e se levanta um, se levanta outro, e eles permanecem na mesma situação. E é assim que eu quero dizer a você. Não há momentos na nossa vida que a gente sente assim, mas há uma coisa impressionante aqui, porque quando você lê esse relato, a palavra do Senhor diz que quando Moisés nasce, quando Joquebede dá a luz para Moisés, aquele povo não sabia, Wagner, mas faltava muito pouco para chegar às promessas que Deus tinha. Porque quando Moisés nasce 40 anos depois, 80 anos depois, ele voltaria, não é isso? Ele passa 40 anos sendo filho da filha de Faraó. Depois ele passa mais 40 quando ele volta. Mas 100 anos diante
tudo aqui, 80 anos diante de tudo que eles já haviam vivido, era pouco tempo. A esperança já havia nascido, eles só não sabiam. E a diferença da minha e da sua vida é que o nosso libertador já nasceu, e nós sabemos disso. Eles não sabiam. E quando Joquebede deu a luz para Moisés, deu a luz a Moisés, que estaria muito próximo aquilo que Deus cumpriria, as promessas que Deus cumpriria. Agora, nós sabemos, o Salvador já veio, o nosso libertador já veio, entende? E Deus então, a palavra do Senhor diz que Deus chama Moisés e diz para Moisés algo que é perfeito aqui. Olha isso, disse o Senhor, verso 7: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, outras versões está opressores, e sei quanto eles têm sofrendo, por isso eu desci a fim de livrá-los. Isso é perfeito. Eu dei um tema para essa mensagem que chama Deus se importa com você. Embora você esteja vivendo a maior luta, embora você esteja vivendo o maior tempo que você se sinta sozinho, eu quero dizer para você que tem um Deus que se importa com você. E Ele quer sim libertar, livrar você, tirar você. Naquele tempo aqui Ele está falando da opressão do inimigo, dos egípcios, de Faraó. Aqui hoje eu estou dizendo que Deus quer sim livrar você das mãos dos opressores, das mãos de Satanás, que aprisiona a minha e aprisiona a sua vida e aprisiona a nossa casa. Deus quer sim, Deus já levantou um libertador, assim como levantou Moisés, Ele já levantou na nossa vida. O problema é que muitas vezes nós não sabemos disso, como aquele povo não sabia. Quando eu me sentia assim lá na minha casa, e olha que eu já servia a Deus, eu não sabia. Então eu me sentia daquela forma porque eu não entendia que Cristo já havia me libertado, que eu já era livre, que eu não precisaria me sentir sozinha, porque em todos os momentos o Senhor estava comigo. Hoje eu vejo que Ele estava comigo. Hoje eu vejo que Ele estava comigo em todas as situações. E é impressionante porque quando você lê, você vai perceber que Deus olha, chama Moisés e diz: Moisés, eu tenho visto. Entende, Renato? Eu tenho visto. Isso nos dá uma esperança gigantesca para quando nós estivermos nos sentindo assim. É saber, o Senhor não está com os olhos fechados, Ele tem visto. Você quer ver uma outra maneira que o Senhor se expressa? Eu tenho ouvido. Eu tenho visto e tenho ouvido. Você quer acalento maior do que esse, em saber que Deus, como diz a palavra dele, está com os ouvidos abertos para te ouvir? Ele está ouvindo a nossa oração. Aquilo que muitas vezes a gente acha que Ele não está ouvindo, eu posso garantir a você, Ele está ouvindo. Eu ouvi e desci a fim de livrar o meu povo das mãos dos opressores. Aqui há uma atitude. Desci a fim de livrar. Deus toma uma atitude, uma decisão de mudar a história daquele povo, assim como Ele toma a decisão de mudar a tua história, assim como Ele tomou a decisão de mudar a minha história. Entende isso? Deus, Ele ouve o nosso gemido, Ele ouve o nosso clamor. Deus, Ele sabe exatamente as dores do nosso coração. As pessoas não entendem isso, as pessoas não conseguem compreender. Você já ouviu aquela velha frase, quando falece alguém próximo de nós, e a gente então vai fazer um cumprimento, e se você já passou por uma situação parecida, dentro de uma situação que alguém está vivendo, você diz: olha, eu sei o que você está sentindo,
A gente não, às vezes, eu sei o que você está sentindo, porque eu já senti isso, eu já passei por isso. Mas eu costumo dizer algo, meu amado, a gente não sabe, porque cada pessoa é cada pessoa. Você sabia disso? E cada pessoa, ela tem um sentimento diferente. Algumas pessoas que elas conseguem, elas sofrem mais e outras sofrem menos. E quando que eu pensei nisso? Porque essa semana eu vi uma reportagem de uma jovenzinha, uma adolescente, que passou um programa na TV. E essa adolescente, ela era uma adolescente. Ela descobre que o namorado não era nada daquilo que ela imaginava, como se fosse uma decepção. E ela então chora, sabe? Ela chora. E nós temos o hábito de fazer juízo de valores. De fazer juízo de valor. A gente fala assim, gente, né? Que coisa, né? Você pega uma adolescente com a vida inteira pela frente, a gente já com quase 50, você olha e fala, nossa, tem água, passa água debaixo dessa ponte ainda, não é verdade? Bola para cima, a gente tem isso daqui. A gente tem o hábito de fazer juízo de valores, tipo assim, nossa, mas está chorando por causa disso, nossa, mas está sofrendo por causa disso, nossa, mas eu posso dizer algo para você, nós jamais podemos fazer isso. Enquanto eu vi aquela jovenzinha, eu falei assim, ela realmente está sentindo isso. Ela está sentindo, Wagner. Eu não posso menosprezar a dor de alguém, porque é o momento dela. Consegue me entender? Nós não podemos julgar a dor de uma pessoa, porque é um sentimento e pessoas são diferentes. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas não conseguem muitas vezes nos entender a minha dor, entender a sua dor. Às vezes olhamos para a vida de alguém e dizemos, não, mas está simples a vida dela, é só fazer isso, mas você percebe que é muito mais fácil falar do que fazer. Só que o que isso nos acalenta é que Deus não é como os homens. Deus, Ele se importa com você. Deus se importa com você. Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com a sua aflição. E mais, Ele vê, Ele ouve e Ele trabalha por você. Então, quando nós olhamos esse relato de Moisés, você percebe um Deus que se importa com aquele povo, que cumpre uma promessa, que é perfeito, porque quando Moisés olha para Deus, Deus olha para Moisés, bem no comecinho, ele diz assim, olha, Moisés, ele se apresenta para ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus que fiz promessas. E aquele mesmo Deus está no meio do teu povo. Era mais ou menos assim, pastor. Sabe aquele Deus, o mesmo Deus, o Deus da aliança, o Deus que prometeu te livrar, o Deus que prometeu livrar o teu povo, o Deus que prometeu levar vocês, arrancar vocês do choro, e prometeu levar vocês para uma vida de gozo, de paz. Ele está aqui. Olha que lindo. Eu consegui enxergar dessa forma essa passagem. Quando ele diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele estava dizendo, olha, eu vim cumprir a promessa. Eu vim cumprir a promessa que eu prometi, de que levaria vocês para uma terra de descanso. Percebe Deus dando um refrigério para a alma de Moisés, dizendo, ó, acabou a aflição. Chegou o tempo do refrigério e de descanso para a vida de vocês, porque eu estou me revelando a vocês. É lindo isso, meu querido. De que você conseguir entender isso na íntegra, dentro do seu coração, você vai entender, gente, Deus tem uma promessa para mim, Ele tem uma aliança comigo. Eu já preguei sobre isso, sobre aliança aqui. Deus não quebra aliança, Deus não quebra pacto. Quando você entender que Ele tem uma aliança e um compromisso com você, você vai entender, Ele se importa comigo. Deus está olhando para as minhas situações, Deus está ouvindo o meu clamor, e Ele vai descer a fim de me livrar em algum momento. Em algum momento o Senhor descerá a fim de te livrar dessa situação, para te dar descanso nessa área da sua vida.
E aí nós vemos ele dizendo assim: olha, mas quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? Essa é uma das partes desse capítulo que é muito mais lindo. Ele diz assim: nossa, mas quando eu chegar, o que eu vou falar? Qual é o seu nome? Isso é perfeito. Olha, Moisés, como o senhor chama? Quem eu digo? Ele diz: diga somente que o eu sou te enviou. Oh, aleluia. E eu vou ser com você. Porque ele disse: as pessoas não vão me ouvir. Ele diz: só chega e fala, eu vou ser contigo. Ai, que lindo isso. Diga para eles: o grande eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou aqui, porque havia uma promessa para esse povo, e nada vai impedir Deus de arrancar eles deste lugar. Consegue entender isso? Nada. Quando Deus tem uma promessa na vida do homem, quando Deus tem um propósito, nada arranca você das mãos dele. Olha, e aí, o que eu acho interessante nesse capítulo, que é no versículo 18, ele diz assim, olha, ele é comigo. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Olha que lindo. Agora deixa-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor. Olha Deus dizendo para aquele povo, para Moisés: você vai juntar as pessoas, junte os sacerdotes, vão até lá, vai até o rei do Egito e diga: o Deus dos hebreus, a quem você escraviza, veio até nós, apareceu. E ele disse: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, porque eu ouvi o clamor, eu ouvi, e eu vi o choro, e eu desci a fim de livrá-los. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Diga a eles que eles precisam sair para me adorar. Porque quando ele diz oferecer sacrifício, ele está falando de adoração. Ele fala assim, numa caminhada de 3 dias. Aqui ele dá um tempo aqui, né? Como se fosse um prazo. 3 dias, uma caminhada de 3 dias, e deixa eles saírem para me adorar. Quando Deus nos liberta, quando Deus, Ele transforma a nossa vida, Ele transforma com propósito, a adoração a Ele. Entende, Rogério? Deus nos chama para adorá-lo, Deus nos liberta para adorá-lo. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus viu, ouviu o meu clamor e desceu a fim de me livrar. E hoje eu posso adorá-lo. Porque quando Deus falou aquilo para aquele povo, não tinha como adorar naquela opressão, Renato. Não tinha como adorar com aquele coração amargurado. Não tinha como adorar naquele meio, naquele âmbito. Não tinha como adorar. Não tinha como adorar sendo escravizado. Muitas vezes eu e você não conseguimos adorar, porque a opressão, ela toma conta da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma. Nós nos sentimos tão vazios, tão sozinhos, e a gente não tem forças para adorar. Não é nem questão de querer, muitas vezes, é questão de não conseguir. Entende? Às vezes nós não conseguimos arrancar forças, mas o motivo de Deus cuidar de você e de se importar com você é porque Ele quer que você o adore. Ele quer te livrar, Ele quer te libertar, Ele quer te colocar de pé, porque Ele quer a sua adoração. Deixa o povo ir para me adorar, deixa o povo ir para oferecer sacrifícios. É isso que Deus faz comigo e com você.
Por isso eu quero deixar essa palavra no seu coração. Eu quero que você saia daqui sabendo: Deus se importa com você. Ainda que as pessoas julguem a tua causa pequena, ainda que as pessoas olhem e julguem a sua necessidade pequena, Deus não olha para isso. Ele olha para o seu coração, para a dor que há no seu coração, para o teu clamor. Deus, Ele é diferente de mim e de você. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que, assim como Ele enviou Moisés para ser o libertador daquele povo, Deus desce na terra através do seu Filho Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos receber essa libertação. Muitas pessoas, ou igrejas, ou religiões, se assim podemos dizer, talvez imagina que o fato de eu vir mais na igreja, jejuar mais, orar mais, é o quanto mais Deus se importa comigo. Não, não é obras. Deus faz isso porque Ele te ama. Não é por aquilo que você faz. Deus não faz isso por aquilo que eu e você faz. Alguns pensam que quanto mais eu faço, mais Deus se importa comigo. Deus se importa com você porque Ele ama, porque Ele é Deus. É só por isso. Não é porque você vem mais ou deixa de vir menos que maior é a preocupação dele contigo. Não é isso. Tira isso da sua mente. Ele se importa com você porque Ele te ama. Quando Deus olhou para mim e mudou a minha vida e mudou a minha história, eu praticamente não fazia nada. Entende, Rogério? Aliás, era uma crente meia boca, como diz o pastor Ivael. Já conhecia o Senhor, mas era rasa. Era rasa. Faltava ainda me aprofundar. Então Ele não fez por aquilo quem eu era. Deus não trabalhou na minha vida pelos meus méritos. Eu não tinha méritos. Quando Deus trabalhou na minha vida, Ele não trabalhou pelos meus méritos. Isso eu posso te garantir. Olhar nos olhos de vocês e vou dizer isso: eu não tinha méritos. Ele fez porque Ele se importava comigo. Deus olhava o meu choro, Deus olhava a minha angústia, Deus olhava a minha aflição, Deus olhava Satanás me oprimindo, e como Ele tinha um plano para a minha vida, como Ele tinha uma promessa para a minha vida, como Ele tinha uma aliança naquela cruz. Eu desci a fim de livrar a Márcia. É como assim? Jesus vem e Ele diz: eu desci a fim de livrar. Deus veio a fim de te livrar dessa opressão que você sente, porque Ele cuida de você, porque Ele te ama. Eu sempre costumo dizer assim, para nós encerrarmos, essa frase, Deus te ama, ela já virou um jargão, né? O que é um jargão? E o que todo mundo diz? É uma frase que talvez ela já não causa mais tanto impacto. Às vezes você olha para alguém e fala: Deus te ama, amém. Mas se você soubesse o preço disso, o peso dessa palavra, do amor dele. Eu disse isso uma vez. Talvez nós não damos o valor devido para essa frase, porque nós dimensionamos o amor de Deus com o amor que eu e você sentimos. E o amor de Deus, Ele é muito maior. Deus se importa com você. Eu queria que você ficasse de pé. Diga aí para o seu irmão, olha aí para o seu irmão. Você pode olhar para ele? Diga aí para ele: Deus se importa com você. Ele te ouve, Ele vê. Aleluia. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos e nós pudéssemos adorar ao Senhor. Diante desse amor, diante dessa graça,
que foi derramada sobre os hebreus. E diante desse amor que foi derramada sobre a minha e a sua vida,